Estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevistas do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Volney Garrafa. Vamos revisitar a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. O nosso convidado é graduado em odontologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem residência médica em câncer bucal no Hospital AC Camargo, em São Paulo. Obteve seu doutorado na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, e fez um pós-doutorado em bioética na Universidade La Sapienza, em Roma, na Itália. Atuou como professor da Universidade de Brasília desde 1973 e ocupou cargos importantes como o de decano de extensão e foi também cofundador e presidente da Associação de Docentes da Universidade de Brasília, da DUMB. Foi cofundador e primeiro presidente da Rede Latino-Americana de Bioética e também coordenador da Cátedra Unesco de Bioética na Universidade de Brasília e coordenador de 18 edições do curso de especialização em bioética ministrados pela Cátedra. Foi delegado designado pelo presidente da República para assessorar a delegação brasileira na Unesco no processo de elaboração da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos na Unesco, em Paris, França. Sua atividade principal é no campo da bioética. Publicou 288 artigos em revistas científicas, 105 capítulos de livros e 23 livros. Orientou 23 teses de mestrado e 41 de doutorado. Recebeu prêmios e homenagens, das quais destaco Cidadão Honorário de Brasília, outorgado pela Câmara Legislativa Distrital de Brasília. Professor parceiro da imprensa da Secretaria de Comunicação da Universidade de Brasília. Diploma ad honorem da Sociedade Brasileira de Bioética e professor emérito da Universidade de Brasília. Atualmente é o diretor do Centro Internacional de Bioética e Humanidades. Obrigado, professor Volney Garrafa, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. Caro amigo, colega professor Isaac, fomos colegas no decanato da UNB, no período imediatamente pós-ditadura. O professor Isaac era o decano de pesquisa e pós-graduação, funcionavam juntos na época, e eu, na extensão, foi uma época muito interessante, eu acho que muito rica para todos nós, né, Isaac? Mas é um prazer muito grande estar aqui com você, né, participar desse programa. Respondendo à sua questão, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, né, em 1946, já estou com 78 anos, procurando mais médico do que universidade, né, Isaac? Nós conversamos sobre isso essa semana.
E fiz meu curso primário e o ginásio da época na minha cidade, 3 de Maio, uma cidade de 25 mil habitantes, na região noroeste do Rio Grande do Sul, entre a região noroeste e as Missões, na fronteira com a Argentina, praticamente, 500 quilômetros de Porto Alegre. E fui estudar, fazer o científico da época, né, o secundário, em Porto Alegre. E segui a Universidade Católica, a PUC do Rio Grande do Sul, que sempre teve um curso de odontologia referencial a nível nacional. Eu me formei em odontologia em 68 e imediatamente eu fui a São Paulo, né? Em 1º de janeiro eu assumi a residência em câncer bucal no Hospital AC Camargo, Hospital do Câncer de São Paulo. Era a única vaga de residência de odontologia no Brasil. Eu fiquei muito honrado, né? E foi, Isaac, uma das experiências mais ricas da minha vida. Ali me direcionou, né? Eu fiquei 2 anos morando dentro do hospital. Acho que foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. Consegui publicar vários trabalhos, a biblioteca era excelente, o AC Camargo é um hospital hoje fortíssimo, naquele tempo já era forte, né? E terminando a residência, eu fiz concurso para a Unesp, que na época não era Unesp, tinha os institutos isolados no interior de São Paulo, né? E eu fui a Araçatuba, onde tinha uma faculdade de odontologia muito importante, criada por um grande professor da USP, o professor Aldrovandi, e fui a Araçatuba. Tá? Houve uma reestruturação no ensino odontológico e assumi uma disciplina lá com outros colegas. Eu era muito jovem, tinha 24 anos, né? Tinha terminado a residência e Araçatuba me deu a oportunidade também de começar meu doutorado, Isaac. Né? O doutorado, na época, a gente fazia direto. Eu fui um dos últimos do estado de São Paulo a entrar na inscrição de fazer o doutorado direto. Né? Eu fiquei em Araçatuba de 1973 a 75, perdão, de 71 a 73, né? E em julho de 73 vim para Brasília, aqui na Universidade de Brasília. Terminei meu doutorado em março de 74, fui a Araçatuba defender o doutorado, né? Fiquei muito feliz com isso, eu estava com 27 anos, ou seja, tinha um doutorado bastante precoce. E, poxa, a UNB foi a minha vida, né? 50 anos aqui dentro, eu aposentei em 81 na compulsória, mas continuei mais algum tempo. Estou ainda até hoje no programa de pós-graduação em bioética, né, que eu fundei aqui na UNB em 2008, né, que hoje é um programa nota 5, felizmente, é difícil, é o único programa de bioética do Brasil que tem nota 5, é uma classificação praticamente muito bom, né? E a UNB me ensinou muitas coisas, né, Isaac? Me ensinou a disciplina, né? Eu fui professor do Instituto de Ciências Biológicas na área de morfologia, uma área que tinha ficado vaga praticamente, porque os professores todos tinham se demitido dentro de uma das tantas crises que a UNB teve naquela época. E você deve recordar, isso me marcou muito, em 77 houve uma grande invasão, né, na UNB, 62 alunos foram expulsos da universidade e 31 enquadrados na Lei de Segurança Nacional. E como eu dava aula no básico da biologia e da medicina, eu tive vários alunos que entraram nessa turma aí, né? Foram 3 que foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, dos meus alunos, 2 deles até hoje eu tenho contato, né? Isso foi em 77. Como decorrência da crise, em 78, nós criamos a Associação dos Docentes da UNB, a DUNB, maio de 78, o primeiro presidente foi o saudoso Fausto Alvim, né? E o presidente mesmo, o primeiro, foi também o querido e saudoso, nosso amigo comum, João Cláudio Todorov, foi presidente de 78 a 80, e eu tive a honra, já em 80, era novo também, estava com 32 anos, eu acho, 33, fui presidente da DUNB, né, de 80 a 82. A DUNB funcionava com uma sede no setor comercial sul, edifício Márcia. Eu trouxe-a para dentro da UNB, foi um risco, né? Funcionava no nosso laboratório, módulo 020, no subsolo do Minhocão. O professor Azevedo, reitor, capitão de Marighella na época, criou muitos problemas para a gente, né? Mas seguimos em diante, seguimos em frente, né? Então, aí foi, daí foi, né? Na realidade, eu vim para a UNB muito com o desejo de criar o curso de odontologia, viu, Isaac? Né? Porque não tinha na época, né? E quem me estimulou muito foi o então diretor da Faculdade de Medicina, de Ciências da Saúde, era o professor Zairo Eira Vieira, você deve conhecer, foi presidente da Sociedade Internacional de Anestesiologia, era muito amigo meu. Nós chegamos a fazer o projeto, chegou na Câmara de Graduação, era o professor Fouque, em 80, o decano de graduação,
Mas aí, quando chegou na mão do professor Azevedo, o projeto era muito revolucionário para a época, ele abortou, né? E aí, depois, o curso de odontologia surgiu em 81 por outras vias, né? Esse nosso 79 foi abortado. Pois bem, então aí segui a minha vida, eu li algumas coisas aqui para não esquecer, que é tanta coisa, né? Aí, em 85, a ditadura terminou, né? O professor Cristóvão Buarque assumiu a reitoria e nós assumimos os decanatos, você, eu e outros colegas, né? Foi um trabalho muito bonito de reestruturar o UNB. Aí a gente se deu conta como a UNB estava defasada, né, Isaac? Os sistemas de informática eram antiquados, né? Foi uma luta muito grande, foi uma honra ter participado daquela gestão, aprendi demais. Terminando esse período, em 91, eu decidi fazer um pós-doutorado, né? Pós-doutorado, estava publicando as minhas coisas, né? Mas eu decidi fazer um pós-doutorado. E fui para a Itália, muito pela mão do querido e saudoso, dos grandes amigos que eu tive na minha vida, o Sérgio Aroca, né? Era um amigo pessoal. Ele me sugeriu eu ir trabalhar com o professor Giovanni Berlinguer em Roma. O professor Giovanni Berlinguer, na época, era senador. Ele foi deputado 3 vezes na Itália, senador 2 vezes e depois eurodeputado. Eu cheguei, ele estava com 70 anos e me acolheu com uma generosidade, né? Uma pessoa incrível, né? Um homem que realmente me direcionou na vida. Quando eu cheguei na Itália, eu tinha feito um projeto na área de saúde pública, queria fazer uma comparação entre a reforma sanitária italiana e a brasileira, porque o Berlinguer foi o relator da reforma sanitária que mudou toda a saúde na Itália. Ele fez a reforma, ele fez a lei do aborto na Itália, foi ele o relator, ele foi o relator da lei da desmanicomização, com Franco Basaglia na Itália, e depois da reforma sanitária. E segundo Aroca, né, o Berlinguer foi o patrono da reforma sanitária brasileira, porque nós líamos nos anos 70 os livros dele escondidos embaixo do colchão, né, porque a ditadura não deixava muito a gente trabalhar, porque o Berlinguer era do Partido Comunista Italiano. Apesar de ser um socialista e humanista, um dos maiores humanistas que eu conheci na minha vida. Pois bem, aí fiz meu doutorado, o Berlinguer me disse, bom, Ney, olha, eu estou cambiando de estrada, me disse, nessa altura da vida. Eu mudei um pouquinho da saúde pública, agora eu descobri uma namorada nova, uma tal de bioética. Você não quer mudar o seu projeto para essa área aí? Aí eu me fascinou, ele me deu algumas coisas para ler, virou a minha cabeça, Isaac, sabe? Achei. Eu não conhecia a bioética, muito pouco de nome, mas não sabia nem direito o que era. Aí ele me propôs nós estudarmos o mercado humano, estudo bioético da compra e venda de partes do corpo. Ou seja, e aí usamos muito Marx, foi o mercado humano das épocas primárias, a escravidão, onde o corpo era vendido inteiro com o indivíduo todo, a fragmentação, né? A compra e venda de partes separadas, gametas, órgãos, fecundação assistida, etc, etc. Né? O livro da minha tese me deu muita alegria, nós publicamos ele na Itália, em Portugal, na Holanda, aqui no Brasil, a editora do UNB fez 2 edições, e aí eu me embrenhei para a bioética, né? Quando voltei para Brasília, nós já em 95 nós fundamos a Sociedade Brasileira de Bioética, eu fui um dos fundadores dela, foram 20 e poucas pessoas, nos reunimos lá no Instituto Oscar Freire da Faculdade de Medicina da USP, né? O meu queridíssimo amigo Marco Segre, né? Eu acho que você o conheceu, foi professor emérito da USP, né? Judeu, uma figura maravilhosa, um dos grandes amigos que eu tive na minha vida. O Segre foi presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, primeiro foi o Saad, depois foi o Segre, eu fui presidente de 2001 a 2005, e nós fizemos o Congresso Mundial de Bioética aqui em Brasília. Foi o maior congresso até hoje feito no mundo. 1.400 pessoas de 62 países. Isaac, foi uma loucura, né? O Lula tinha ganho a eleição e o dólar subiu de 1,90 para 3,95 e nós tínhamos 110 passagens internacionais para pagar. Foi uma coisa terrível. Quem me ajudou muito na época foi o vice-presidente da República, o doutor Marco Maciel, né? Que, como ele tinha feito, era um homem muito íntegro, era um homem de direita, mas de uma integridade a todo custo, né? E eu acabei ficando amigo dele, né? Ele tinha feito a primeira lei de biossegurança no Brasil quando senador e nós resolvemos homenageá-lo. O Fernando Henrique era muito inalcançável para nós e eu tive um contato com ele. Então, aí começamos, né? Então, fizemos o congresso, foi um sucesso esse congresso, né? Porque praticamente mudou a agenda bioética internacional, porque nós colocamos o tema da saúde pública dentro da bioética. A bioética até então, Isaac, era uma bioética biomédica e
biotecnológica exclusivamente. E tratava de quê? Da ética em pesquisa com seres humanos e da relação profissional de saúde com o paciente, relação médico-paciente, aquela ética muito restringida. E nós incluímos definitivamente no Congresso de Brasília as pautas sanitárias, acesso à saúde, direito à saúde, né? Temas sociais, analfabetismo, fome, tudo isso aí começou a ser discutido no Congresso aqui de Brasília, e a pauta ambiental, né? No Brasil, essa coisa começava a ser muito discutida, né? A atual ministra da Meio Ambiente, Marina Silva, foi uma das conferencistas do Congresso já, né? E daí a Unesco começou a se movimentar. A Unesco já tinha feito nos anos 70 a Declaração Universal do Genoma Humano, em 1998, depois a Declaração Universal da Confidencialidade dos Dados Genéticos Humanos, em 2002, e resolveu pautar a Declaração Universal de Bioética, né? E eu tive uma honra, né, de participar muito fortemente das reuniões dessa declaração, que, sem dúvida nenhuma, é o documento mais avançado que a bioética construiu coletivamente no mundo até hoje, né? E os países da América Latina tiveram um papel extraordinariamente importante, porque nós conseguimos nos reunir aqui na região e levamos uma posição conjunta, Isaac, de 12 países. Uma reunião que nós fizemos no Ministério de Direitos Humanos da Argentina, né, previamente, e fomos para Paris calçados nas reuniões em 2005. Né? Eu fui designado pelo presidente Lula, na época, então, como delegado brasileiro, e eu assessorava a delegação diplomática da UNB na Unesco. Né? O embaixador do Brasil, Antônio Augusto Darrell de Lima, uma pessoa extraordinária. Né? Ele dava nó nos americanos, viu, Isaac? Um sujeito realmente muito bom, inteligente, perspicaz, habilidoso nas discussões, e a Declaração de Bioética da Unesco, então, se tornou um documento que mudou a agenda bioética internacional, ou seja, de uma agenda exclusivamente biomédica e biotecnológica a uma agenda também social, também sanitária e principalmente ambiental. Né? E com essa visão aí, nós já tínhamos criado o curso de especialização em bioética aqui da UNB, que você mencionou, né? Nós chegamos a formar 480 especialistas, Isaac, em 18 anos, era uma trabalheira, era à noite, nossa, eu saía da UNB 10h30, 11 horas da noite, e tinha aula para dar no IB no outro dia, né? Às 8 horas da manhã, não era fácil. Mas conseguimos fazer isso aí. Né? E daí saiu o curso de pós-graduação em bioética também, que tem essa diretriz da Unesco muito centrada, ou seja, os 26 artigos da Declaração de Bioética da Unesco são o fio condutor do programa de pós-graduação em bioética da UNB. Né? E, e aí, felizmente, a Unesco tem um organismo chamado IAB, International Association of International Bioethics Committee, o IBC, né? Composto por 36 cientistas de todo o mundo. E eu fiz parte desse comitê por 8 anos, né? De 2010 a 2013 e depois de 14 a 17, por 2 gestões, que é o máximo possível. Aprendi demais lá, fui relator de muitas coisas, né? E nessa época nós já tínhamos fundado a Sociedade Brasileira de Bioética, tínhamos fundado a Rede Latino-Americana e do Caribe de Bioética da Unesco, que eu fui presidente de 2013 a 2010, que está fortíssima até hoje. Já vamos fazer nesse ano agora, em novembro, vamos fazer o 10º congresso, vai ser na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, né? O anterior foi em Monterrey, no México, e assim por diante. E, nessa época, nós fundamos também a IAEE, International Association of Education in Ethics, né? Em Pittsburgh, nos Estados Unidos, o primeiro presidente e o mentor, um querido amigo também, um holandês, o Henk ten Have, que é o homem que fez a Encyclopedia of Global Bioethics, uma enciclopédia com 310 verbetes, né, com mais de 3.000 páginas. Eu tive a honra de escrever 4 desses verbetes. São verbetes longos, de 15, 20 páginas, né? E é o documento mais importante do mundo em bioética. O Henk ten Have foi o primeiro presidente. Eu tive a honra de ser presidente dessa International Association of Ethics Education, de 2017 a 2020. Ela segue, tem uma revista da Springer, né? Chama Journal of Ethics Education, né? Enfim, né? Então essas são as nossas caminhadas, né, Isaac? Continuamos trabalhando. Aqui na UNB fundamos também o Centro Internacional de Bioética e Humanidades, né? Que agora, eu não sou mais o presidente, estou aposentado, agora a professora Mariana Holanda está funcionando junto com o CDS, irmãmente com o filho do CDS, né? E nós estamos já na ponta de terminar um projeto de criação de um curso de graduação, Isaac. Essa é a notícia nova, de humanização em saúde. Você vai gostar muito disso, né?
porque o governo Bolsonaro anterior deixou de lado o Humaniza SUS, que era a humanização do Sistema Único de Saúde. Nós temos que humanizar os sistemas médico-hospitalares, né? Então, a ideia é criar um curso de gestão em graduação e humanização, Isaac, para o SUS e também para hospitais privados. Pensamos em quê? Em creches. Lá, o Brasil está mudando a pirâmide populacional, estão pensando em lares de idosos, né? Enfim, a ideia é criar um profissional de saúde que trabalhe com humanidades e que seja capaz de ajudar na humanização. Eu costumo dizer na oxigenação, né? na umidificação dos ambientes de trabalho. Isso custa praticamente pronto. Um grupo de trabalho com 10 pessoas trabalhou durante 2 anos exaustivamente, foram mais de 45 reuniões, né? E ele já está na boca do decanato de graduação da UNB para ser encaminhado para a sua formação. E ele vai fazer o curso de graduação dentro do CIB, do Centro Internacional de Bioética e Humanidades, como o CDS já tem um curso de graduação também em sustentabilidade, né? Então, é a coisa andando, e agora estamos deixando os mais jovens aí, eu não sei nem como é que está meu tempo aí, porque eu estou falando demais. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Eu acho que eu fiz parte também da CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né, que começou em 1996, no Ministério da Saúde. Eu fiz parte do primeiro grupo, de 97 até 2002, 2003. Né? Nós reorganizamos o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde, que é um dos mais antigos do Brasil, era o professor Junqueira antes de mim, mas a gente organizou já dentro da nova normatização no ano 2000, né? E ajudei muito também a professora Ivone, lá do IB, do Instituto de Ciência Biológica da UNB, que depois foi nossa querida colega, foi presidente da FAPDF também. Ela me pediu uma ajuda para organizar o Comitê de Ética de Uso Animal, o SEUA, né? Então, eu também lá teve a mãozinha do seu amigo aqui, durante os 2 anos eu fiquei. Botei a organização, não fui fundador, não, mas a gente reorganizou no modelo da ética humana, né? Para dar uma agilidade melhor nos processos e um controle melhor. Então, eu acho que é isso aí, Isaac. Foi uma vida muito rica aqui dentro da UNB, né? E eu aprendi demais na UNB, enfim, foram os grandes lugares onde eu aprendi. No Hospital do Câncer de São Paulo, nos 2 anos que eu fiquei lá dentro, né? E na nossa UNB por 50 anos, né? Desde 73 aqui, nós dois estamos aqui, nós somos daquela resistência mesmo. Então é isso, né? Então, a sua primeira pergunta, eu tinha anotado aqui umas coisas, mas eu acho que é basicamente isso aí, né? É que a gente fez aqui, a UNB foi uma casa e continua sendo para mim, né? E onde aprendi demais. Nesse interregno também, no começo dos anos 70, eu também trabalhei junto com o doutor Humberto Torloni, um insigne cancerologista, que foi diretor da área de oncologia na Organização Mundial de Saúde e que criou a Divisão Nacional de Câncer. E eu coordenei por 3 anos no Ministério da Saúde, entre 76 e 79, o Programa Nacional de Prevenção do Câncer bucal, né? Isso deu origem a um livro de 800 páginas, né, sobre câncer bucal, que eu fiz com o professor da USP, Antônio Fernando Tomasi, já falecido também. Mas a parte de odontologia na minha vida, como na sua, né? Você é dentista de formação também, né? Na Unicamp, né, Isaac? Então, ficou para trás nas nossas vidas, né? Você foi para genética, para outras áreas, e eu fui para essa área da bioética, definitivamente, né? Onde eu agora realmente me sinto bem confortável e falo com prazer dessa área aí. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Muito bom, professor Volney. Eu tinha indagações, né, sobre esse percurso para fundar e consolidar a bioética, não só na UNB, mas em todo o Brasil, né? Mas a sua brilhante exposição, né, esse memorial, essa memória, né, foi muito importante. E também o seu papel, tanto na época da ditadura e depois na transição como decano
de extensão, e você é uma das pessoas que não passa de forma invisível na universidade e tem um legado que nós todos admiramos, né, e elogiamos, né? Estamos chegando, infelizmente, ao tempo de encerrar nossa conversa, e eu pediria, tendo em vista, professor, quando pega o microfone, é muito difícil de tirar, né? Tendo em vista, Volney, que o nosso movimento tenta envolver os jovens, né, para achar e percorrer e construir caminhos para termos o Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse final da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Claro, Isaac, claro. Eu conversava com o professor Isaac uns minutos antes de nós começarmos essa gravação, né, que ontem aconteceu uma coisa extraordinária no mundo. Uma empresa chinesa, né, com 10% dos custos da inteligência, da criação da inteligência artificial nos Estados Unidos, uma empresa chinesa criou um sistema simples, barato, acessível e de acesso livre, né, da inteligência artificial, uma empresa chinesa. Isso aí deu um boom na Bolsa de Valores, uma queda de 1 trilhão, praticamente, né? Eu acho que, hoje em dia, Isaac, e essa é a mensagem que eu quero deixar aos jovens, as coisas acontecem tão rápido, de um dia para o outro, que nós não temos mais tempo, praticamente, de amadurecer internamente. Eu, como professor de ética e bioética, trabalho muito com essa temática, as visões morais dessas mudanças dentro dos nossos cérebros. Porque a moralidade, o mores, aquilo que é costumeiro, aquilo que é habitual, aquilo que a sociedade entende como o mais correto e tal, né? Não tem tempo de amadurecimento, é tudo muito rápido. Então, os jovens têm que ter um cuidado muito especial com essas novidades, não no sentido da obstrução, mas no sentido do comprometimento com o uso ético, adequado, justo, né, dessas coisas. Não de exclusão, mas sim de inclusão social, né, de não discriminação, de não estigmatização, né? Então, são princípios que nós utilizamos muito na bioética. Eu estou falando aqui de princípios que eu dou nas minhas aulas, né? Estigma, não estigmatização, não discriminação, né? Então, essa é a mensagem que eu deixaria nesse espaço generoso que você está nos proporcionando e que esse programa nos proporciona, né? Aos jovens olharem as novidades com cuidado, sem restrições, mas com crítica, sempre com um olhar crítico, né? A gente usa muito na bioética uma expressão, né? Você não tem que ficar contrário, avesso às novidades, mas a gente tem que saber filtrar o que nos serve e o que não nos serve, né? E nós que somos um país, infelizmente, ainda periférico, mais do que nunca, nós temos a obrigação de saber filtrar o que nos serve e o que não nos serve. Isso não significa de nós excluirmos todo o conhecimento que a Europa, que a América do Norte, que a Ásia tem para nós. Não, nada disso, né? Significa nós aproveitarmos que pode ser útil para a nossa realidade, mas não aceitar esses imperialismos morais, ou seja, a importação acrítica, né? A importação sem crítica, vertical e descontextualizada. Nós temos que ser críticos, então nós temos que importar o que é bom, né? Saber selecionar, filtrar, né? Em benefício da sociedade globalmente considerada, sociedade inclusiva. Então, nós temos essa a mensagem que eu deixo, principalmente para os jovens brasileiros, né? Nós temos obrigação de fazer um país futuro sempre cada vez mais inclusivo, mais generoso, né? Mais acessível, principalmente às camadas que estão excluídas da sociedade brasileira e da sociedade mundial, né? Então, é isso. Eu tenho um pouco eu estou assim um pouco perplexo, Isaac, com tanta novidade. É muito rápido, tudo muito rápido para a nossa geração, né? A nossa geração passou por tudo, né? Nós estamos começando com o avião e vamos terminar agora com a inteligência artificial, né? Então, é muito rápido, e a moralidade, no sentido da captação e compreensão dessas novidades, desse novo mundo, né, virtual, agora mais do que tudo, é uma necessidade fundamental para os jovens. Então, os jovens que devem ter os pés no chão, né, não serem conservadores,
reacionários, né, terem uma visão generosa de futuro e inclusiva, né, principalmente com os outros. Então, essa é a mensagem que eu deixaria, né, de tempos difíceis. Eu acho que não vem tempos fáceis pela frente e os jovens têm digamos, um desafio muito grande, principalmente para os próximos anos que vêm à frente do dia que nós estamos aqui hoje. E eu lhe agradeço muito essa oportunidade e fiquei muito feliz de revê-lo e de estar aqui com você e com os seus telespectadores nessa data de hoje. Obrigado, professor Volney. Eu queria registrar e acompanhar essa iniciativa, né, desse curso de humanização do SUS, né, que diria pode ser uma porta de entrada para a gente humanizar a educação brasileira. Desde lá a primeira infância, fundamental, infantil, fundamental, médio e ensino superior, porque nós precisamos formar uma geração não pensando só no mercado de trabalho, mas na conduta, nos costumes do dia a dia, né? No sentido que nós somos todos da mesma espécie e somos todos irmãos, né? E essa formação humanizadora, penso que é fundamental, e esse curso que estão trabalhando, né, nessa inovação vai deixar muitas sementes, né? Nós vamos reflorestar a civilização humana, né? No sentido de a gente poder ser chamado de Homo sapiens. Sim. Isaac, me permite só uma sugestão última, rapidinho. Quem coordenou, a ideia desse curso foi minha aqui, né, do amigo que vos fala, mas quem coordenou todo esse trabalho é o eminente professor epidemiologista Edgar Merchan Raman, que você deve conhecer, né, que é um grande epidemiologista lá do Departamento de Saúde Coletiva. O Edgar que está coordenando isso. Eu acho que seria uma bela iniciativa você convidar o Edgar, que é uma figura maravilhosa, né, para ir conversar com você sobre esse curso, porque realmente eu dei a ideia, montamos o grupo, mas eu não vou fazer isso aí é vocês que vão fazer. Então, a moçada lá, sob a batuta do Edgar, fez isso aí da cabeça deles, está muito bonito. Ótimo, eu vou procurar o Edgar. Professor Volney, muito obrigado por essa excelente, importante, instigante conversa. Desejo que mais iniciativas, né? Hoje, quem tem menos de 80 é um jovem ainda, né? Então, tem muita coisa para a gente fazer. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!